Olá, esse é o Poder 360 Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Ricardo Castanheira, presidente da CCR Lanvias. A CCR é um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina. Ricardo Castanheira é engenheiro, tem 63 anos e é integrante dos conselhos da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia e da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Presidente, obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer. Olhando os dados da CCR, a gente vê que o grupo tem 12 concessões de rodovia no Brasil. Tem sido um bom negócio as concessões de rodovia? Sem dúvida, tem sido um bom negócio, apesar dos últimos tempos terem sido difíceis. Mas a CCR nasceu como concessionária de rodovias e cresceu e hoje tem uma expertise, talvez das maiores ou melhores expertises da América Latina sobre rodovias. Uhum. Então é um bom negócio e vamos continuar dando maior ênfase em rodovias também. As dificuldades que o senhor se refere são essas que, por exemplo, surgiram na terceira etapa do programa de concessões de rodovia, na MS-Via, por exemplo? Essa é uma dificuldade bastante importante e com as quais nós estamos lidando nos últimos 3, 4 anos e vamos lidar talvez mais 1 ou 2 anos para encontrar uma solução adequada para o usuário, para nós, para o poder concedente, mas principalmente essa deu muito trabalho, tem dado muito trabalho. Vamos contar um pouco a história de por que nós estamos falando da MS-Via, né? Uma concessão da BR-163, que foi arrematada na terceira etapa, um leilão realizado em 2013 e tinha uma obrigação de duplicar todo o trecho concedido em 5 anos. 5 anos. Esse prazo venceu, as duplicações não ocorreram, né? Por quê? Vamos contar um pouco dessa história. Muito rápido, assim, a visão em 2013, setembro, quando mais ou menos nessa época aconteceu o leilão, a perspectiva do Brasil era a melhor possível. Nós tínhamos o foco do Banco Central indicando uma projeção de PIB para 2014 de 2,5%, depois 3%, 4%. Havia uma grande expectativa de o país se desenvolver e recuperar o crescimento com rapidez. E nós acreditamos nisso, e todos os indícios eram esses. Até pelo próprio Banco Central está informando e acontece que após as eleições e na virada do ano 2014 aconteceu exatamente o contrário. Nós tivemos uma série de problemas fiscais e econômicos no país e começou a ter uma reversão da expectativa por todos os motivos. Evidentemente que são todos motivos imprevisíveis e já em 2014 nós tivemos um PIB zero e menos 3% em 2015, viemos em 2016 com impeachment, outro 3% negativo. O fato é que quando se previa uma curva de crescimento do tráfego ascendente, aconteceu exatamente o inverso. É como a boca do jacaré, né? Isso representou uma queda na demanda em torno de 30% a 40%. É um fato totalmente imprevisível e isso teve um reflexo muito importante no projeto, aliado a outras questões como, vamos lembrar que logo que o Levi assumiu no segundo governo da Dilma, houve um ajuste importante nos preços administrados e o petróleo, o asfalto, subiu 90% em um mês. Quando você tem que duplicar 5 quilômetros, é o principal insumo desse trabalho e algumas questões de meio ambiente, ou seja, várias razões que levaram a esse desequilíbrio. Isso afetou a todas as 5 concessões da época e outras que tinham começado 2, 3 anos antes. Certo. E o que o senhor acha que vai acontecer com isso, né? É um problema não resolvido, não é? A ANTT abriu processos de apuração de inadimplência, né, que pode levar a uma caducidade do contrato. Algumas concessionárias já levaram a questão à justiça, então temos aí um meio bastante conturbado sobre o futuro delas, né? Isso gerou, esses contratos geraram um desgaste muito importante de 2013 para cá, de 2013 a 2018, um desgaste de relação entre poderes concedentes e poder concedente, a agência reguladora, concessionários, e veio
passando todos esses anos virou governo, virou Temer, saiu Dilma, virou Temer, agora entrou o Bolsonaro e o assunto não foi resolvido por uma questão de posicionamentos muito duros entre órgãos de controle, agência reguladora, alguns parlamentares que têm um entendimento diferente, então nós não conseguimos chegar num consenso de solução e isso levou as empresas praticamente todas a judicializar o processo e esse processo está judicializado, a gente tem muita expectativa de que encontre uma solução nos próximos 6 meses, mas um fator importante, a MS Via, que é a nossa concessionária, ela continua atendendo o usuário da melhor maneira possível, continua investindo na manutenção, continua investindo no atendimento ao usuário, com toda a nossa dedicação e não deixando faltar nenhum tipo de prestação de serviço da melhor qualidade para o usuário. Na verdade, essas estradas não precisavam ter uma duplicação em 5 anos. Elas, né, por uma tentativa de aumentar o investimento, criar emprego, do ponto de vista, na época, eram bem intencionados. A recessão, infelizmente, pegou todos de surpresa, inclusive o governo, né? Uhum. O governo tentou várias soluções para esse problema, não é? A única que resta sobre a mesa agora é a devolução amigável da concessão, não é? Isso é uma possibilidade? Não sei se essa é a única solução, porque, como foi judicializado, o que nós pedimos é um reequilíbrio do contrato, que a gente entende que é absolutamente justo e legal, dentro das regras da Lei 8987, que é a lei que rege as concessões, fruto de uma área extraordinária, que é essa recessão, fruto de outro desequilíbrio gerado por responsabilidade do próprio poder público, e a justiça vai decidir, não necessariamente uma devolução, ou eventualmente até mesmo um reequilíbrio e a retomada dos investimentos, mas dentro de uma cronologia que faça sentido vis-à-vis a demanda dos usuários da rodovia. Tá certo. O ministro Tarcísio chegou a dizer que, em função desses problemas que se acumularam nas concessões de rodovia, que as concessionárias de rodovia hoje elas têm um problema de reputação. O senhor considera isso uma avaliação justa? Reputação é questão de percepção, né? Eu não considero justo, mas assim, não há como considerar justo ou injusto uma percepção. Isso, na realidade, é fruto de 4 anos de desgaste do processo e, infelizmente, só nós continuamos desde o início, porque a Dilma já foi embora, o Temer já foi embora, o Bolsonaro assumiu e todo mundo já esqueceu o que aconteceu nesses 2 últimos governos, mas nós estamos sempre lá. Então, a gente fica mais visível e continuamos lutando pelos direitos que a gente acha que nós temos e gera um pouco gera esses questionamentos e uma percepção de reputação, mas reputação a gente reverte com o trabalho e com a continuidade da luta e o reequilíbrio do processo. Tá certo. E no meio desses problemas todos que surgiram na terceira etapa, teve também a Lava Jato. Sim. Né? E a Lava Jato, ela teve um desdobramento a partir de uma delação da Odebrecht numa concessionária do grupo, que é a Rodonorte. Eu não diria que a partir da delação da Odebrecht está muito lá atrás, mas teve de fato alguns eventos lá na Rodonorte do Paraná que culminou com um acordo de leniência, um termo de leniência com o Ministério Federal, que está ultrapassado. Estamos, vamos dizer, cumprindo as metas que foram definidas. Essas metas foram pró-usuário. O usuário do Paraná está se beneficiando com esse acordo, porque nós estamos já reduzimos o valor do pedágio em 30%, provavelmente até meados do ano que vem, e vamos executar algumas obras adicionais que não estão previstas no nosso contrato, apesar de estarem previstas no plano inicial. De forma que, do nosso ponto de vista, está ultrapassado na medida em que nós estamos cumprindo o que foi acordado e o usuário continua recebendo a prestação de serviço da melhor possível. Um tem um esforço aí de virar a página desses problemas Sem todos, dúvida. Né? E tem uma concessão que ela é apontada como um ponto um turning point nesse processo todo, que é a da Rodovias de Integração do Sul,
que foi arrematada pelo grupo CCR, né? Senhor, o que esse processo de discussão e o contrato da RIS trouxe de novo e que deixa para trás todos esses problemas da terceira etapa? Bom, para começar, já dentro do processo da criação do PPI, quer dizer, o PPI foi é um órgão importante criado no governo Temer que ajudou muito a fazer uma certa coordenação e recuperar um pouco a credibilidade do próprio poder público e da própria agência e do próprio do TCU, na medida em que na coordenação ele desenvolveu um processo de consulta pública para essa RIS no Rio Grande do Sul, que começou de uma maneira suave, mas o gaúcho luta pelos interesses dele bem e nós tivemos lá, acho que seis audiências públicas. Uhum. E o processo fez com que o projeto evoluísse muito e essa evolução que aconteceu tornou ele mais atrativo e ao mesmo tempo está influenciando os novos processos. Então eu acho que a RIS foi uma virada não só do ponto de vista da relação que vinha sendo desgastada com as questões da terceira etapa, mas também foi uma virada na melhoria do modelo de concessão. E nós fizemos muito esforço para poder ser o vencedor e ficamos muito felizes com a competição, porque entre nós e o terceiro lugar teve uma diferença de 3% no valor do deságio. Isso nos deu muita segurança de que o nosso estudo estavam bons. E uma outra satisfação foi a implementação. Nós teve o leilão em novembro, assinamos o contrato em janeiro e iniciamos a operação em fevereiro, em pleno vapor. A gente percebe que o serviço está sendo bem prestado, o povo gaúcho está feliz, dando um retorno importante para nós. Uhum. As coisas estão fluindo bem, a agência está respondendo bem pelas responsabilidades dela. Então é todo um processo novo que eu acho que vai ser muito bem usado nos próximos programas de concessão, que não são poucos. Não são poucos. E como é que está o grupo posicionado em relação ao que tem aí pela frente? Inscreveram mais 7 mil e tantos quilômetros para conceder, né? Nós hoje viemos agora de um debate, de uma conversa em que participou o ministro, e o desafio que nós todos temos é exatamente que esses projetos que estão no pipeline, principalmente de rodovias, sejam bem-sucedidos do ponto de vista da melhor estruturação e do prazo. Provavelmente nós vamos ter entre hoje e meados de 2021, são 2 anos e meio, 18 leilões de rodovias, antes dos 7 mil quilômetros do BNDES. O BNDES está contratando a estruturação de outros 7 mil quilômetros que vão ser leilões que vão acontecer após 2022. Então, se nós... está muito claro, nós vamos ter 12 mil quilômetros de leilões de rodovia entre hoje e 2023, o que é uma perspectiva muito boa. E nós estamos, o grupo está altamente preparado, como eu disse, nós somos especialistas nas rodovias, na concessão de rodovia, estamos super preparados e animados e prontos para competir. Vai ter financiamento para isso tudo de quilômetro? Certamente, assim, não falta financiamento para bons projetos. Certamente virão também competidores estrangeiros. O Brasil, nós vamos estar apostando, vamos aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai dar uma melhora na sua percepção de equilíbrio fiscal e virão os competidores estrangeiros, operadores estrangeiros e dinheiro do exterior. Eu acho que o problema não é financeiro, o problema é nós garantirmos a qualidade do projeto. E com isso, uma participação importante junto ao ministro de Infraestrutura e ao Ministério, ao PPI, às agências reguladoras, com as entidades privadas, a BCR, a BDIB, que estão interagindo para ter a melhor estruturação possível desse projeto e que a gente possa competir com qualidade em cima desses leilões. Estamos animados, estamos otimistas e animados. Já na RIS teve alguns grupos estrangeiros, se eu não me engano. Teve a SACIR, que é uma empresa espanhola. Então, e o fato dos estrangeiros terem acesso a um dinheiro mais barato, isso dá a eles uma vantagem em relação aos competidores nacionais ou não? Acho que se você olhar do lado do custo do capital,
e da disponibilidade de recursos, é uma vantagem. Mas tem algumas vantagens para o nosso lado, né? Assim, ele vai correr o risco cambial. Por outro lado, nós conhecemos bem o Brasil. O risco do Brasil para nós é um, para eles é outro. Nós estamos aqui operando já há 20 anos, concessões. Então, as coisas, no fundo, projeto a projeto, há um equilíbrio entre competitividade e atratividade. Acho que são bem-vindos. O Brasil precisa do investimento estrangeiro, precisa das empresas estrangeiras, precisa tornar o mercado mais competitivo e trazer novas tecnologias, novos conhecimentos. Isso é importante para o país e é bom para nós. Certo. E em relação à Dutra, a Dutra é uma rodovia super importante que hoje é da CCR e está vencendo o contrato de concessão, né, em 2021. Vocês vão competir nesse leilão? O grupo está interessado em continuar? Não tem a menor dúvida. Nós operamos a Dutra há 22 anos. Conhecemos cada palmo da Dutra e temos muito boa relação com o usuário da rodovia. Ela é importante para nós, foi importante e vai continuar sendo importante. Então, nós estamos muito bem preparados para ser um competidor forte no leilão da rodovia Dutra. Agora, aumentou a composição da Dutra com a 101 até Ubatuba. Eu acho que é um foco importante nosso. Pode ter certeza que nós vamos forte nela. O ambiente para investir em concessão de rodovia no Brasil, ele está adequado? Ou existem temas na agenda legislativa ou do executivo que precisam avançar para potencializar mais esses negócios? Eu não digo em rodovias. De uma forma geral, o setor de concessões de infraestrutura ainda tem muitos riscos regulatórios, muitos, que vêm das agendas legislativas. Nós temos lá mais de 250 projetos de lei que procuram vamos dizer, trazer benefícios que não estão contemplados nos contratos de rodovias e não estarão contemplados nos novos contratos. A insegurança regulatória ainda existe. Isso, mais uma vez, para o competidor estrangeiro, é um risco que muitas vezes ele não sabe quantificar, mas para nós é um problema, mas sou otimista que essas coisas estão se transformando e aos poucos, com esse novo governo e uma estrutura do Ministério muito mais competente tecnicamente, estou muito animado. Acho que as coisas vão demorar um pouco a se resolver plenamente, mas isso é precificado, né? Infelizmente, o usuário paga um pouco dessa insegurança regulatória, insegurança jurídica. O que tem de... Me dá um exemplo aí de insegurança regulatória. O que pode afetar uma concessão? Um fato importante que eu acho que dá para exemplificar são contratos de 30 anos. Contratos de 30 anos não são imutáveis. As circunstâncias alteram, o país modifica, você tem inovações, você tem muda o tipo de demanda, muda o tipo de competição e surgem ao longo do processo muitos desequilíbrios do contrato que não são imputados ao concessionário. Mesmo que não seja imputado ao poder público, dentro da matriz de risco a responsabilidade não é do concessionário. E é natural, e a legislação prevê, você fazer os reequilíbrios econômico-financeiros do contrato de uma maneira muito, muito normal. E esses reequilíbrios, eles podem gerar um aumento de tarifa, podem gerar aumento de prazo, porque a forma de você reequilibrar um desequilíbrio numa concessão, elas nunca são bem-vindas para o usuário ou para alguém que não conheça o que é um contrato de concessão, que é aumento de tarifa, reduzir investimento, aumentar prazo ou receber um pagamento indenizatório do poder público. Todos eles são muito difíceis do ponto de vista do leigo. E o que acontece é que, nos últimos anos, essa conturbação política fragilizou muito o poder público e os agentes reguladores. Você já ouviu falar muito no apagão das canetas, né? Da responsabilização do agente público por reconhecer um desequilíbrio e reequilibrar esse contrato. Então, existe uma pendência enorme de
de ajustes contratuais nas agências reguladoras, e isso é uma insegurança muito grande para o investidor. Esse é um principal efeito que acontece. Se eu lembrar da lei dos caminhoneiros, que isenta os eixos suspensos do caminhão vazio. Ele foi precificado rodando. Então você perdeu receita, você precisa reequilibrar. Isso já está judicializado, que era um reequilíbrio óbvio. E ele não aconteceu em muitas rodovias. O sobrepeso em rodovias, no pavimento, são novas despesas que vêm para o concessionário pelo tempo de manutenção do asfalto. Tem uma série de consequências que é natural em todos os países. Isso é reequilibrado naturalmente conforme a legislação. Mas há sempre um debate, que o pedágio é caro, isso não funciona. Então, essa insegurança regulatória, insegurança jurídica, ela é um problema muito grave para nós. Nós temos um ativo aí nas agências que certamente já está na ordem de uns 3 a 4 bilhões de reais para reequilibrar os contratos e não reequilibra. Tem muitos deles judicializados, inclusive. Isso havia uma perspectiva de fortalecimento das agências e de destravamento dessas questões? Nós temos muita expectativa que no Congresso o projeto de lei das agências, das novas agências, o novo projeto das agências reguladoras, ele passou em mais uma comissão hoje. E a gente tem muita expectativa que ele venha e ajude a ajustar esse funcionamento das agências. Isso deve acontecer. Lá, junto com isso, vem a análise do impacto regulatório, que obriga você a avaliar todo o impacto regulatório antes de tomar a decisão de um desajuste ou de uma modificação no contrato. Isso dá um certo conforto, a gente tem um certo otimismo de que isso vai ajudar muito na segurança regulatória. Isso passa por uma composição também com o Ministério Público e o TCU? Eu acho que o Ministério Público e o TCU, eles reagem. Né? À medida que o Poder Executivo, e essa é uma expectativa que a gente tem também, se posiciona de uma forma mais forte, de uma forma mais segura, vai refletir na agência reguladora, e essa nova legislação que ajusta muitos pontos inadequados do funcionamento das agências, também dá uma segurança maior. E não há muita razão para o TCU ou para o Ministério Público reagirem novamente contra algum posicionamento. A fragilidade das agências leva a um fortalecimento, uma responsabilidade a mais para os órgãos de controle, a cuidar desses contratos no lugar da agência. Então, na medida que a agência passa a funcionar bem, o Poder Executivo se posiciona melhor e com mais força e com mais, vamos dizer assim, segurança, isso alivia também os órgãos de controle, porque eles percebem que as coisas estão bem dominadas, estão funcionando bem. E voltamos à normalidade. Como é que está o processo de concessão de rodovias em estados? Né? São Paulo tem uma tradição já muito grande. São Paulo é o estado da arte, vamos dizer assim. Né? É a referência, até o programa federal até copiou algumas coisas do programa paulista, né? Mas, assim, os outros estados estavam começando a estudar concessões por causa da crise fiscal, enfim, a necessidade de manter o investimento. Como é que está isso? Eles estão conseguindo oferecer? Nós tivemos eleições recentes, então esses novos governadores estão ainda se posicionando, entendendo o funcionamento do Estado, e todos os estados, na grande maioria deles, como você disse, tem um problema fiscal gravíssimo, com déficits fiscais anuais 10, 20, 30 bilhões, é um negócio assustador. E, de fato, uma possível saída é você conseguir conceder alguma infraestrutura que é autossustentável. Né? Porque PPP não tem muita confiabilidade, porque o Estado, se ele está quebrado, ele não consegue pagar a contraprestação. Uhum. Mas tem poucos projetos. Goiás tem uma oportunidade de um projeto interessante, o Rio Grande do Sul tem a oportunidade de concessões que foram, na época do Tasso Genro, foi retomada para o poder público, agora, naturalmente, depois que as estradas se acabaram com essa gestão, querem devolver à iniciativa privada, o que é bem-vindo e é viável. Minas Gerais tem 1 ou 2 projetos que são possíveis de conceder. Então, assim, existe alguma perspectiva. Não tem um volume tão grande quanto as federais
e nem o tráfego e a importância que tem São Paulo, mas tem a sua importância e nos interessa, e a gente tem acompanhado esses projetos. Presidente, obrigada pela sua Nada, entrevista. prazer. Esse foi o Poder 360 Entrevista. Obrigada por assistir. Legal.